Olá, que Deus abençoe a sua vida, uma ótima noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e eu quero, através desse programa, oferecer ajuda espiritual para você que sofre. Você que está a dizer essa frase, eu não aguento mais. É com você que eu quero falar hoje. Eu quero mostrar, através da fé, que sim, existe solução, saída para o seu problema. Essa dor na sua vida teve um início, mas em o nome do Senhor Jesus eu creio que ela vai ter um fim. Acompanhe a história dessa pessoa e o que ela fez para acabar com o seu sofrimento. Eu já volto. Eram dias de total entrega. As folias, bebidas, mas quando eu tirava a máscara, é que vinha a dura realidade. Na minha infância, eu descobri uma paixão, a paixão pelo carnaval. A primeira vez que eu fui no carnaval, eu nem me recordo muito bem, porque eu ia desde pequena no clube, naquelas matinês, minha mãe fazia fantasias, então cada dia eu ia com uma fantasia. E aí, conforme os anos foram passando, isso só foi aumentando. Aos 15 anos eu fazia aula de axé, eu só sabia ouvir esse tipo de música. De todos os feriados, de todas as festas que tinham, para mim a mais importante era o carnaval. E aí, quando eu cheguei aos 20 e poucos anos, eu comecei a, de fato, aproveitar essas festas, né? Eu ia realmente em busca, assim, daquela felicidade, era uma alegria, era uma coisa... Todo mundo feliz, que aquilo eu queria pegar aquela parte, aquela alegria de fora e trazer para dentro de mim. E era exatamente isso que eu buscava. Então eu fui algumas vezes para Salvador, passava dias lá, fazia trio, era 6 horas, 8 horas atrás do trio elétrico bebendo. Até teve um episódio que eu peguei no camarote, eu bebi tanto que eu fui conduzida à enfermaria e eu tive que tomar glicose na veia. Quando acabava a festa era a pior parte. Pior parte no sentido da ressaca moral, aquela quantidade de exagero, aquela quantidade de bebidas, noites inteiras acordado, todo mundo tumultuado daquele jeito. Enfim, eu não sentia que eu estava fazendo algo que de fato era moral, assim, era muita briga, você vê muita briga, muita gente, a bebida traz isso, né, a bebida traz muita confusão, muita coisa ruim, você não consegue acompanhar nada positivo, pega um ali, tá pegando o outro ali, é uma orgia que as pessoas não têm, as pessoas perdem totalmente o senso, né, do que estão fazendo, então quer dizer, você acaba perdendo um pouco da sua ética e da sua moral, do que é realmente, né, moral você fazer. Fora a questão de gastos, né? Eu me endividava o ano inteiro, a gente brinca que era uma viagem de 1 ano e 7 dias, porque você pulava carnaval 7 dias e pagava 1 ano. Eu voltava, deixava às vezes de pagar uma conta, de pagar coisas que eu tinha que pagar, fazia dívidas por conta que eu precisava, era um sentimento de precisar estar ali. Eu era uma pessoa que eu não dormia bem à noite, eu sentia ataque cardíaco. Se eu ia entrar em algum lugar que estava escuro, eu punha a mão primeiro para tentar acender a luz para depois entrar, porque eu tinha a sensação que sempre tinha alguém atrás de mim, sempre tinha alguém me perseguindo. Eu acordava à noite sentindo a pessoa me segurando meus braços, e eu sentia um vazio, assim. Muitas das vezes eu chegava de uma festa, de uma noite, assim, e eu começava a chorar, e eu nem sabia por que eu estava chorando. De uma angústia, assim, uma coisa ruim. Eu não conseguia entender o porquê daquilo. Se eu estava com amigos, se eu estava numa festa, se eu estava me divertindo, por que aquilo me trazia uma coisa tão ruim? E eu olho as fotos, assim, que eu tenho, antigas, assim, eu tô sempre brincando, eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre alegre. Eu não acho nenhuma foto minha que eu não esteja vivendo uma vida que eu poderia olhar hoje e falar assim, nossa, eu queria viver essa vida. Mas por dentro não era nada daquilo, por dentro eu não sentia nada daquilo.
Só quem vive isso, assim, essa festas, essas coisas, que pode entender o que eu tô falando e sabe como é. Então você tá ali, num minuto você tá rodeado de gente, você tá curtindo, você tá sentindo uma alegria, algo que você fala assim, é isso, aqui eu tô feliz, de fato. E 5, 10 minutos depois, quando você chega em casa, você vê que aquilo tudo é uma ilusão, que aquilo não é nada, que é como se fosse, se tivesse tido um sonho. E aí você se encontra de novo sozinha, você sente uma dor profunda na alma, você se sente vazia. Eu me senti assim. Então eu me sentia vazia, eu me sentia extremamente solitária, por mais que eu olhasse dezenas de fotos e por mais que meu celular tivesse um monte de mensagens e todo mundo me chamando para festas e todo mundo, vamos sair, vamos não sei o quê, nossa, como você é legal, como eu tenho amigos, como eu sou uma pessoa popular, mas eu em casa eu me sentia sozinha, eu me sentia uma pessoa extremamente triste, extremamente depressiva. Essa é a palavra, assim. O que as pessoas estão procurando no carnaval? Tentar trazer alegria para dentro de si. Trazer alegria. Se você precisa dar uma festa para ficar alegre, meu caro, alguma coisa está errada com você. Meu pai, ele foi convidado para conhecer um lugar. Ele foi, gostou, aí ele falou, olha, eu acho que vocês vão gostar. Falou isso para mim e para minha mãe. E aí minha mãe foi. E aí ela falou assim, olha, acho que você vai gostar. Eu falei, tá bom, então vamos. Quando eu cheguei lá, era o Templo de Salomão. Quando você entra, é um fato, você sente algo diferente. Eu não consigo explicar, mas é uma paz que realmente aquele lugar te traz. E aí a gente gostou, aí eu fui outras vezes, né? E aí, nesse processo de reunião em reunião, de fé em fé, eu fui aprendendo. E aí, aquilo que antes eu não... A bebida que me interessava muito, eu fui abrindo mão. E eu já fui perdendo a vontade daquilo. Então, toda aquela tristeza, aquela sensação de solidão que eu tinha, eu passei a não ter mais. E eu fui descobrindo uma vida nova. De fato, eu nasci de novo. Eu nasci de novo porque eu tive uma nova vida. E aí, depois que eu me batizei nas águas, cerca de 1 mês e meio depois, eu recebi o maior presente que eu poderia receber, que foi o batismo do Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo é paz, é alegria, é amor. Tudo que a pessoa busca aí fora. O mundo busca paz, o mundo busca amor, busca alegria, mas nas coisas que não podem oferecer. E o Espírito Santo oferece isso naturalmente para a pessoa. Eu lembro que eu estava na igreja sentada nos últimos bancos. E aí foi no momento da busca e eu já estava em pé, orando. Eu tive uma certeza que Deus estava comigo. Eu tive, eu não sei explicar, é uma felicidade, mas é uma felicidade, uma certeza que tudo aquilo que eu buscava, eu tinha encontrado. E aí, naquele momento eu senti que ele falava para mim, tudo vai dar certo, agora eu tô aqui. E isso me deu uma paz tão grande, isso me deu uma certeza, isso fez com que eu tivesse certeza que qualquer coisa que vier, eu posso passar, eu posso suportar. E esse é o maior tesouro que existe. Não existe uma bebida, não existe uma festa que o ser humano possa fazer que vai te trazer a alegria que o Espírito Santo te traz. Antes eu precisava das festas, eu precisava do carnaval, eu precisava das bebidas para trazer essa alegria para minha vida. Uma alegria passageira, uma alegria enganosa. Hoje eu não preciso disso. Hoje o Espírito Santo traz toda a alegria que nada pode tirar de dentro de mim. Toda aquela fantasia, toda aquela máscara que eu usava de carnaval ficaram de lado. Hoje em dia eu sou feliz, hoje em dia eu sou fonte de felicidade e aquela alegria sai de dentro de mim, não é mais de fora.
E na minha vida se cumpriu aquele versículo de João 16, 22. E o seu coração se alegrará e vossa alegria ninguém tirará. E você que diz eu não aguento mais, você que já desistiu de tudo, você que já tem um projeto pronto de acabar com a sua vida. Você passa horas do dia pensando como eu vou fazer para dar um fim na minha vida. Esse pensamento tem sido latente na sua mente? Você é uma pessoa que tem idealizado isso, o fim da sua vida? Sabia que Deus tem para você uma nova vida? Sabia que Deus tem para você uma chance para você dar a volta por cima, ser feliz? Nós estamos vivendo os 21 dias na fé de Daniel. O que você tem que fazer é exatamente o que essas pessoas têm feito. Procurar tirar tudo aquilo que é negativo e colocar aquilo que é positivo. Nós vamos acompanhar uma chamada que fala desse jejum, do jejum de Daniel, e eu voltarei falando mais e mostrando para você resultados de pessoas que, ao usarem a fé, venceram a depressão, venceram essa doença que tem levado muitas pessoas à morte. Acompanhe. Por que fazer o jejum de Daniel? O mundo quer a sua atenção. E diariamente você dá a ele os seus olhos, seus ouvidos e seus pensamentos. Diariamente ele rouba a sua alegria, a sua paz, o seu tempo. No jejum de Daniel, você deixa de se entregar às vozes deste mundo e passa a se conectar com Deus, entregando seus olhos, seus ouvidos, seus pensamentos e seu tempo ao Altíssimo e à sua palavra. 21 dias, longe de informações seculares, desintoxicando a sua alma e fortalecendo o seu espírito, focando apenas na palavra de Deus e no que pode te aproximar dele. Ao priorizar as coisas de Deus dia após dia, ele passa a participar da sua vida e, em pouco tempo, o resultado. Uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, alinhando seus pensamentos aos pensamentos de Deus, por uma mudança interior completa, uma nova vida. Jejum de Daniel. 21 dias para se alimentar da palavra. Procure uma igreja universal e saiba como participar. E você vai conhecer mais uma história agora de uma pessoa que chegou até o nosso altar com a vida destruída. E o que você tem de comum com essa pessoa? Você tem de comum tudo. Primeiro, que você está participando desse programa e não é uma coincidência. E eu até peço que você não mude canal. Você está nessa programação porque Deus quer falar com você. Porque Ele tem algo para a sua vida. Porque tem jeito. Você que está a pensar, eu não aguento mais. São problemas na família, são problemas no casamento, são problemas financeiros, problemas na saúde. É mais fácil te perguntar o que você não tem do que o que acontece na sua vida. Porque são tantos os problemas que você já não sabe mais onde procurar ajuda. A verdade é que não tem ninguém para te ajudar. Humanamente falando, para você não tem jeito. Mas tem jeito para Deus, tem jeito para a fé. Como teve jeito para essa pessoa, em especial, eu vou mostrar para você agora um testemunho de transformação pela família, porque nesse dia 18 nós teremos o aniversário da cruz, e nessa sexta-feira
que será uma sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, nós estaremos clamando pela sua família aos pés da cruz. A dor dessa família parecia não ter fim, mas tudo mudou quando eles usaram a fé da forma certa. Acompanhe. Foi no momento em que eu entrei por essas portas, em 1992, que a minha vida começou a mudar. Eu era uma pessoa muito ansiosa, eu não tinha paz, eu tinha dificuldade para dormir, eu ficava pensando assim, várias coisas ao mesmo tempo. Coisas que eu queria adquirir, coisas que eu queria mudar, por não conseguir, me trazia decepção, eu chorava. Por conta da minha ansiedade, a convivência da minha família comigo era muito difícil. Eu começava a fazer algumas cobranças de coisas materiais. Eu via a família como um peso. O meu esposo, ele conversava, mas ele não conseguia solucionar. Eu fui convidada por uma amiga e pela minha irmã para participar de um evento aqui mesmo, no estádio do Pacaembu. Eu gostei muito, porque quando eu chegava nos lugares, a minha preocupação era assim, sair, né? Eu não via a hora assim de terminar para ir embora. E nesse dia foi diferente. Eu senti uma paz dentro de mim, uma paz que eu ainda não tinha sentido antes. Mesmo tendo muita gente, o meu coração não acelerou, eu não tive vontade de ir embora. Eu assisti o evento até o final. Eu fiquei assim maravilhada com tudo, porque assim eram muitas pessoas orando, cantando, e assim o retorno para casa foi uma maravilha. E a partir desse dia eu comecei a pensar diferente. Depois do evento, a relação com a minha família, ela mudou. Mudou porque eu mudei também dentro de mim. Eu já não era mais agitada. Hoje tenho paz, não sou ansiosa, não tenho pensamentos ruins e nem tenho ansiedade assim, de ficar adquirindo nada. Hoje, graças a Deus, tem limite, né, para tudo. Hoje eu procuro planejar, durmo bem, graças a Deus, durmo bem demais. Para quem não dormia, hoje assim, o horário que eu colocar a minha cabeça na cama, assim, no travesseiro, eu durmo bastante e em paz, graças a Deus. Você que está aí sofrendo, que não consegue dormir, que tem depressão, que é ansiosa, eu faço um convite para que vocês venham participar desse evento aqui no Pacaembu, no evento ao pé da cruz. Traga sua família. No dia 18 de abril, quando você entrar por essas portas, a sua vida vai mudar, assim como a minha vida mudou. Inclusive, eu queria que você acompanhasse agora esse versículo que diz assim: clama a mim, e eu te responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Ou seja, Deus, Ele está dando a você a dica para acabar com esse sofrimento. Quando Ele diz, clame a mim, que eu te responderei, e vou anunciar coisas ocultas que não sabes, que você não conhece, ou seja, Deus tem a solução para esse problema.
Deus, ele é o único que pode te ajudar. Então, não tem por que você ficar com esse pensamento que não tem mais jeito. Tome uma atitude agora, hoje. Esteja nesta sexta-feira participando dessa vigília ao meio-dia, onde nós estaremos saindo de uma vigília. Isso mesmo que você ouviu. Nós vamos ficar da quinta-feira para a sexta em uma luta, uma batalha espiritual de oração, onde eu estarei clamando por você, clamando pela sua vida para que você vença esses problemas. Eu estarei no altar da meia-noite ao meio-dia. Nós vamos fazer direto da meia-noite ao meio-dia, e quando os ponteiros apontarem para o alto, quando o sol brilhar mais forte, nós vamos iniciar a nossa vigília. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu te convido para clamar. Eu te convido a conhecer esse Deus, a força desse Deus. E só tem uma maneira de você conhecê-lo. Só tem uma maneira de você vencer isso. É você vindo. É você participando. É você usando a fé. Esse é o momento da nossa reunião, da nossa vigília do meio-dia. E nesta sexta-feira eu estarei no altar juntamente com vocês. Em especial ao meio-dia, mas claro, nós teremos também esses horários que estão aparecendo aí no seu vídeo, onde você pode, nesta sexta-feira, estar buscando ajuda. Não se esqueça, traga a sua rosa, que nós estaremos ungindo, e essa primeira sexta-feira do mês será um mês de portas abertas. Abril para você será um mês de portas abertas, porque é o mês santo, o mês da Semana Santa. Vamos então acompanhar mais um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida transformada, e você também vai ficar aí com o momento da reunião. E na sequência voltaremos unindo a nossa fé juntamente com o Alexandre Amaro. Depois de muitos anos, o maior evento pelas famílias está de volta a São Paulo. Milhares de famílias por um propósito, em duas grandes concentrações. Vem aí, a família ao pé da cruz. 18 de abril, sexta-feira da Paixão, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Prepare-se. E a minha mãe foi passar 15 dias na minha casa. E nesses 15, na primeira semana, ela começou a ver as coisas de animais, as coisas que não é normal na minha casa. Visões. Daí o que eu fiz? Eu senti que não era uma coisa de Deus, que era coisa espiritual maligna. Aí eu fui na igreja, aí o pastor fez oração, conversou com o pastor, a Rosa, e coloquei em cada cômodo da casa e uma pedra em cada... Como ela dorme com 2 travesseiros, eu coloquei uma pedra em cada um. Aí eu coloquei, graças a Deus, foi uma noite maravilhosa. Eu fiquei de segunda para terça e de terça para quarta sem conseguir dormir. Aí na quarta que eu levei ela, que Deus fez, que o pastor falou. Quando foi no domingo, eu retornei com ela novamente. Depois de lá, até me emocionou. Depois de lá para cá, glória a Deus, ela está ótima, graças a Deus. Sem visão, sem nada. Dormindo bem, graças a Deus, está outra pessoa. Posso dar Rosa, em nome de Jesus. Eu tenho a prova que foi a Rosa, eu tenho certeza, abaixo de Deus a Rosa. A partir do propósito, a minha filha mais nova, ela estava com muita dificuldade para dormir.
ela foi abençoada com portas, né? A minha filha também, eu passei um episódio muito difícil, né? Então, suicídio, né? Perseverando nas campanhas, ela está liberta, né? Todo dia ela tem tido melhoras, né? Deus abençoou tanto ela emocionalmente, psicologicamente. Ela não dormia, agora ela está dormindo, né? Trabalhando. E Deus tem restaurado a saúde dela, sabe? E assim, a nossa família, depois do propósito, tem tido paz, né? Deus tem prosperado, né? E nada tem faltado. O que eu poderia dizer para as mães é perseverar, porque a gente tem filho para sempre, né? Então, existe solução para todos os problemas, sim, né? A gente tem que se manter firme. Que Jesus, ele tem resposta para tudo. Quando a gente está perseverando, a gente não sai sem resposta. O propósito vale a pena, sim. Houve paz dentro de casa, a gente dorme, que é uma beleza. Eu tinha problema de insônia, não tenho mais, eu durmo aqui, eu perco até a hora para ir trabalhar. É muito bom. Eu não perco nada. Paz na minha família, livramento, tudo. Nossa, várias coisas. Muito livramento. Nossa, meu filho, de 2 meses para cá, ele comprou uma moto nova, já tem 3 livramentos, 3 acidentes e graças a Deus sai livre só em salvo, né? Só com os arranhãozinhos, mas Deus dá livramento. E eu creio que é através da minha fé e dos meus propósitos que eu não quebro por nada, né? Eu faço um apelo às pessoas que não acreditam, que venham, que é muito bom, é maravilhoso. Quem vem tem resultado, eu tenho. Prepare o seu copo com água, vamos falar com Deus, unir a nossa fé com Alexandre Amaro, é momento de oração. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu oro hoje pelas pessoas que sofrem com um problema de vícios. Essa pessoa, meu Deus, que tem um vício e não consegue se desvencilhar do mesmo, seja do álcool, das drogas ou qualquer outro vício que tem atrapalhado a sua vida. Quantas são as pessoas que têm perdido familiares por causa de um vício? Perderam, meu Deus, o emprego, o dinheiro, perderam, meu Deus, a dignidade. Meu Pai, em nome de Jesus, traga libertação. Nós sabemos, meu Deus, que o causador deste problema é um espírito que causa este vício. Então, vá ao encontro desta pessoa, toca, meu Deus, agora, com mão poderosa, com mão forte, liberta, meu Deus, esta pessoa deste mal. Esse mal não pode prevalecer, não pode continuar agindo contra esta casa, contra esta pessoa. Todos os familiares sofrem quando um em casa tem um vício. Então, meu Deus, liberta com mão poderosa, liberta com teu poder, meu Pai. Entra na vida desta pessoa para arrancar esse espírito e dar a ela uma nova vida, uma vida de paz e de alegria. E que esta água seja um ponto de contato para a libertação desta pessoa, para a libertação deste mal, que ela tenha paz, alegria e felicidade. Seja ela livre de uma vez por todas, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus, amigo, amiga, olha, creia no milagre, na libertação do seu familiar, do seu ente querido. E se o problema é com você, seja livre desse vício e tenha uma nova vida. As portas da Universal estão abertas para você. Venha e você vai ver a mudança completa e total na sua casa, no seu lar e na sua vida. Um forte abraço a todos, que Deus ilumine e faça de você uma pessoa vencedora. Graças a Deus. Eu tenho uma certeza que você já se sente melhor. Eu tenho uma certeza que esse pensamento de morte já saiu, já mudou. Não importa a sua religião, todos os dias a nossa catedral, que você vê aqui ao fundo, estará com as portas abertas, esperando por você. Eu tenho uma certeza que a distância entre você e sua felicidade é você sair de onde você está
e chegar até a nossa catedral. Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. Eu te aguardo. Forte abraço e até lá.